Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus e gozamos da liberdade do Espírito Santo, a qual nos concede mais uma oportunidade de estarmos aqui em mais um propósito de oração. Isso mesmo, este é o 12º dia do nosso propósito de oração ao meio-dia. Pela bondade do Senhor, o nosso Deus, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim e Tumim. É sempre uma grande alegria e um grande gozo, como eu sempre digo, poder contar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para uma hora tão especial como esta, a qual Deus tem nos presenteado nestes últimos dias. De segunda a sexta-feira, estamos em concordância aqui neste canal, para a glória de Deus no estado da igreja, para que possamos estar em busca da palavra do Senhor e com esta palavra orarmos com fé a respeito dos nossos pedidos de orações em Cristo Jesus. Eu gostaria que você colocasse isso em sua mente neste exato instante. Não que ela não esteja, mas que você já começasse a pensar um pouco mais nesta palavra, um pedido de oração, tá bom? Já eu te digo o porquê em Cristo Jesus. Mas antes, eu quero agradecer a Deus por aquelas minhas amadas irmãs, por aquelas minhas queridas irmãs que estiveram conosco no dia de ontem, no nosso 11º dia de oração. Eu quero louvar a Deus, invocar o bom nome do Senhor sobre a vida de nossas amadas irmãs. São elas: irmã Fátima Moura, Ivanice Gomes, Kátia Rodrigues, Maria Valentina, Sandra Moura e Eudenice Pessoa. Deus abençoe a vida de minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Olha, vocês não sabem a importância que vocês têm neste propósito, porque não basta somente este humilde pastor orar, mas ele também carece de orações. E eu creio que, para a glória de Deus, vocês não apenas estão sempre em concordância aqui conosco neste propósito, neste exercício da fé, entre tantos exercícios que nos lançamos nesse ministério, mas eu creio também que em algum momento eu estou na lembrança de vocês nas orações. E isso é mais do que útil, mais do que importante para a minha vida, para o ministério, a fim de que todos nós possamos estar em união a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Muito obrigado sempre a vocês que estão sempre colaborando, compartilhando, fazendo convite. Eu sei que nem todo mundo aceita o nosso convite, mas creia, não é em vão, em nome de Jesus. De alguma forma, Deus está me usando e Deus está te usando para ser testemunha para alguém aqui nessa terra a respeito do reino de Deus e a sua justiça. Vamos então para a saudação desta oração ao meio-dia, em nome de Jesus. A gente ora, mas oramos sempre à luz da palavra de Deus. É claro também que você é livre para expor os seus pedidos de orações de forma decente, de forma adequada, através da sala de bate-papo ou através dos comentários em nome de Jesus. Vale sempre lembrar que estamos de olho nos comentários e os nomes que são mencionados ou lugares nos comentários e na sala de bate-papo, ao vivo, em nome de Jesus, são relacionados na nossa folhinha de oração que é apresentada à igreja de 15 em 15 dias, tá bom? Inclusive, hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou estar compartilhando com vocês a folha de oração destes últimos dias. Então, orem pela fé também conosco, tá bom? E vamos crer que muitas boas notícias virão, e não apenas aqui para esse tempo presente, mas também para aquele tempo que há de vir, que é a eternidade com o Pai. Mas vamos lá, vamos para a saudação em nome de Jesus. Guardou aquela palavrinha que eu pedi a você no início que guardasse? Um pedido de oração. Quantas vezes eu já não usei essa palavra aqui no ministério? Na verdade, eu me lembro que houve até uma live em que ela foi tida como um título, né? Um pedido de oração.
O grupo no Facebook também tem esse nome, Um Pedido de Oração. E já criamos vários propósitos com esse tema e com esse rótulo, vamos dizer assim, em nome de Jesus. E é claro que o Ministério Urim Tumim se aplica muito bem a essa palavra, e digo isso de forma humilde, em nome de Jesus, porque de fato esse é o nosso chamado. E creio que vocês que se unem a nós através do estado da igreja, através da fé em Cristo Jesus, também têm esse sentimento e essa certeza no seu coração, que nunca é demais um pedido de oração, não é verdade? E sendo assim, com estas afirmações, com estas lembranças, em nome de Jesus, eu gostaria de trazer para você a leitura que está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 23 em diante, que nos diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Vou ler mais uma vez. Meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Aí ele continua: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E rapaz, há muitos que estão a dizer, né? Hoje é dia de Fá, porque se a gente tem a palavra de Deus a nosso favor a respeito do que implica um pedido de oração, se eu estou envolvido no meio do ministério, que de vez em quando e quase sempre usa a menção um pedido de oração, então é hoje que eu vou fazer a festa, é hoje que eu vou fazer os meus pedidos de orações e o milagre vai acontecer. Mas muita calma nessa hora. Eu não quero aqui tirar a tristeza de ninguém, puxar o tapete de ninguém. Eu quero apenas trazer à luz da palavra o que de fato Deus quer para a minha e a sua vida. Antes de estar lendo esse texto sagrado, em que implicava uma espécie de despedida, por parte do Senhor Jesus Cristo antes da crucificação, eu estava lendo o livro do profeta Samuel, o livro de 1 Samuel. E eu estava lendo exatamente as menções que envolvem o dia em que Israel fez um pedido de oração ao profeta Samuel. É isso mesmo, o profeta Samuel sempre esteve na presença do Senhor durante toda a sua vida, e é claro que em meio ao seu testemunho, ao seu modelo de vida, as pessoas confiavam em Samuel, e os israelitas prosperaram em muito diante do juízo, porque Samuel não apenas era profeta, mas era juiz e sumo sacerdote, era um sacerdote da casa de Deus em Cristo Jesus. E um certo momento, um certo período, Samuel chegou à boa idade, chegou à idade avançada. Ele já não era mais como antes no que diz respeito às suas vitalidades. Sendo assim, seus filhos assumiram as condições de sacerdócio. Só que os filhos de Samuel, diz a Sagrada Escritura, se entregaram à ganância e se entregaram a situações que envergonhavam o nome de seu pai. Tanto que os israelitas procuraram Samuel, falando a respeito dessas coisas e dizendo: nós queremos que um rei nos governe. Porque eles sabiam que Samuel, já com idade avançada, não tinha como mais segurar os seus filhos ou discipliná-los, e eles acharam e pensaram que a melhor solução seria o rei para Israel, assim como todas as nações assim o tinham naquela época. A Bíblia diz que Samuel ficou bem chateado. Samuel não ficou em concordância com eles, mas orou ao Senhor a respeito deste um pedido de oração. E o Senhor respondeu à oração de Samuel, falando que não era de agora que o seu povo rejeitava, Desde a saída do Egito, o povo já vinha rejeitando a Deus em diversas situações, e você que lê a Bíblia, você que está sempre ouvindo pregações, sabe do que a gente está falando, em nome de Jesus, não apenas em meio à libertação da escravidão, mas toda a trajetória em meio ao deserto, enfim, até a chegada a Canaã e tudo aquilo que implicou
o dia dos juízes, né, a época de juízes, que foi um tempo muito difícil para Israel, até que Samuel passou a ser juiz e depois se estabeleceu a monarquia no povo de Deus. O fato é que eles pediram um rei, e Samuel foi logo avisando a respeito daquilo que Deus lhe revelou. O próprio Deus afirmou que o rei subjugaria todo o seu povo, e que os mesmos seriam simples serviçais, que seus filhos, suas filhas seriam tomados como combatentes no exército, como cozinheiras, como perfumistas, que o rei iria tomar para si a melhor das plantações, o melhor seria tudo para o rei, né? E que eles acabariam, inclusive, sendo escravos deste rei. Contudo, o povo, mesmo ciente dessas implicações, disse: não tem problema, nós queremos um rei. E assim todos nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, que reinou em Israel durante 40 anos. Sabemos que, por certo, Deus, em sua escolha, ele não erra e ele não falha. O fato é que Saul desprezou o Senhor, não o obedeceu segundo a sua boa palavra, e Deus acabou escolhendo um outro rei segundo o seu coração, a qual todos nós também sabemos e conhecemos, que é o rei Davi. Agora veja bem, eu ao ler essa passagem, eu fiquei a me perguntar: poxa, mas por que Deus permitiu que Saul fosse o rei de Israel, já que ele faria tantas coisas absurdas e desagradáveis aos olhos do Senhor? Inclusive, por diversas vezes, né, ele ficou obcecado em matar Davi e inclusive, criou situações que eram abomináveis aos olhos de Deus, né? Consultou os mortos, os adivinhos, fez coisas terríveis, né, no seu reinado, e sua morte foi terrível, enfim. E aí eu fiquei me perguntando: se Deus já sabia tudo o que ia acontecer com Saul, por que assim Deus permitiu? Ora, porque alguém fez um pedido de oração. É claro que há toda uma questão de soberania da parte de Deus no que implicaria a história. Querendo ou não, Saul já é uma resposta de Deus a respeito daquilo que ele levantava como uma atenção a mais da parte de Deus para o seu povo, a respeito do que eles pediram. Se vocês pediram, então vocês vão ter o que vocês pediram, mas vai ser do jeito que eu falei. E aconteceu exatamente como o próprio Deus falou a respeito de Saul. O fato é que o Senhor Jesus nos mostra a oportunidade que nós podemos também, assim como o povo de Israel, fazermos os nossos pedidos de orações. Mas agora, sabendo do que implicou a história do rei Saul, o profeta Samuel e todos os envolvidos, o que dizer a respeito desta palavra, um pedido de oração? Ainda mais quando o próprio Senhor Jesus diz que tudo o que eles pedirem em seu nome, o Pai concederá. Então veja que, olha só, eu não vou dizer que é um perigo, né? Mas olha só o cuidado que nós temos que ter com os nossos pedidos de orações. Eu poderia aqui ficar um longo tempo falando sobre situações e situações, mas isso não cabe a mim. Cabe o Espírito Santo testificar no seu coração a respeito do que você está pedindo, a respeito do que você está falando, a respeito do que você está apresentando. E aí você pode agora ficar em parafuso, porque no começo você pode ter ficado animado, você pode ter ficado animada, porque nós podemos pedir tudo para Deus e vai ficar tudo numa boa. De repente eu faço a menção do povo de Deus que pediu um rei e tudo parece que ficou de mal a pior, em nome de Jesus. E aí, o que fazer diante desse embate? Pedir ou não pedir? Não é verdade? Você já se parou para pensar a respeito dessas coisas? Pedir ou não pedir tal coisa a Deus em nome de Jesus? Só que antes do Senhor Jesus falar a respeito dessa questão de petição, ele também fez um alerta a respeito do seu Espírito Santo. Ele disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E ele diz mais: não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amém, igreja? Então, eis aí a solução para este grande embate. Pedir
ou não pedir. Logo, crermos no Espírito Santo do Senhor e colocarmos a nossa fé em ação a respeito do que sairá dos nossos lábios em nome de Jesus. É claro que eu não posso te dar aqui um folhetinho, ou um caderno, ou algo parecido, um livro, e te mostrando quais são as regras da oração. Eu não posso fazer isso. Cada um tem a sua intimidade com Deus, cada um tem a sua maneira de lidar com a questão que envolve a palavra do Senhor e o seu Espírito Santo e a sua presença. Mas eu posso te dar um conselho a respeito da pouca experiência que eu tenho, mas que é para a glória de Deus e a conto com muita alegria. Quando você orar, fale pausadamente, fale com tranquilidade, não se precipite no seu falar, porque tudo aquilo que sai da sua boca está cheio o coração, porque isto está escrito. E sabendo orar, sabendo das verdades que implicam o mundo, porque na hora que os israelitas pediram um rei, eles não mediram as consequências deste pedido. Então é interessante também, quando estivermos orando, fazer este peso e este contrapeso. Será que isto é o melhor para mim? Será que isto é o melhor para a minha família? Será que isto é exatamente o que Deus quer para mim? E quem vai te responder? O Espírito Santo, com a paz que excede todo entendimento e a alegria da salvação. Deus vai sondar o seu coração no momento da oração. E Ele vai dizer a respeito do que você realmente tem em seu coração a respeito do que você está pedindo. E quando você tiver todo esse cuidado, esse temor, este amor pela questão que envolve a fé, a confiança no Espírito Santo, você vai perceber que as palavras vão passar a fluir de forma mais agradável ao seu coração. E você vai entender, você vai ter a testificação em si que o que você está pedindo não vem de você mesmo, mas vem de Deus. Daí vem a questão de sermos usados para se conhecer a vontade de Deus. Porque o momento de oração não é apenas um momento, como posso dizer, em que eu vou ser premiado, porque Deus premia aqueles que o buscam. Isso é a mais pura verdade, porque está escrito, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas tenha em mente que aquilo que vamos pedir a Deus, você apresente com desejo que seja realizada a vontade do Altíssimo. Ah, pastor, mas isso aí eu já ouvi falar, eu já tenho feito, as coisas não mudam, ficam sempre difíceis, parece que Deus não me ouve, mas espera aí. Além destas menções que eu já li, entre outras que você pode refletir e meditar no capítulo 16, há também uma última menção no seu último versículo que diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Você ouviu bem? Vou ler de novo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, louvado seja Deus. Então, é isso que implica um pedido de oração. Um pedido de oração é muito mais do que eu querer ficar rico. Um pedido de oração é muito mais do que eu querer ter uma oportunidade de trabalho. Um pedido de oração é muito mais do que eu ter um livramento na minha vida, de eu ter algo que possa favorecer alguém que eu estou a mencionar. Mas a questão que envolve um pedido de oração, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, implica o que o próprio Senhor Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É para que tenhamos paz na presença de Deus. Pois veja só, como você vai poder falar e propagar uma palavra de grande valor como esta, se você estiver com um jugo que você não pode suportar, em nome de Jesus? Então Deus quer que você tenha paz. E essa paz virá da parte do Espírito Santo, que vai te ensinar a orar, que vai colocar as palavras exatas na sua boca, para que você não venha se precipitar, para que você não faça como os israelitas e venha pedir algo que mais tarde possa te prejudicar.
que a primeiro instante pode até ser proveitoso, mas que a longo prazo te trará grandes prejuízos. O que Deus está fazendo através dessa palavra e dessa meditação é que nos tornemos verdadeiros cristãos com sabedoria, com discernimento espiritual. E quando Jesus Cristo diz que essas coisas ele diz para que tenhamos paz, ele ressalta algo. Neste mundo, vocês terão aflições. Ou seja, Deus já sabe de tudo aquilo que nos faz chorar, que nos faz ficar entristecidos, que nos faz ficar angustiados, com medo, com receios, enfim. Deus já sabe de todas essas coisas. Mas ele, sabendo de tais coisas, ele diz, olha, é o seguinte, eu não apenas sei, mas eu vivi no meio de vocês. E eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. E por isso que ele diz, para que tenham ânimo, eu venci o mundo. Então fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila quanto ao teu pedido de oração. A questão aqui não é se é possível ou é impossível. Não, porque para Deus não há impossíveis. Na verdade, ele não diz nada para Deus é impossível. Está escrito em nome do Senhor Jesus Cristo. O que vai implicar aqui é como vamos encarar essa oportunidade que Deus, inclusive, vai nos tratar em um pedido de oração. Então, vamos tomar como uma boa exortação a saudação de hoje, e quando formos orar, nada de pressa, sabe? Quando você for lá para o seu quarto em secreto, quando você estiver no seu momento com Deus, para tudo, sabe? Avisa para não vem me chamar para fazer isso ou aquilo, sabe? Desliga o celular, desliga o aparelho, bota o celular num canto e vai para o teu cantinho orar e falar com Deus. Receba aquela paz de Deus em sua vida. Se for preciso, coloque um som ambiente para que nada e ninguém te atrapalhe e ali você possa se derramar na presença do Senhor. Mesmo em meio a aflições, você terá paz em nome de Jesus. Mesmo em meio a situações em que você não tem o controle, mas Deus vai estabelecer todas as coisas através do seu Espírito Santo, com os seus gemidos inexprimíveis em Cristo Jesus. Vamos orar segundo essa palavra, para a glória de Deus? Então oremos em Cristo Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus verdadeiro, aqui estamos, Pai, sempre e mais uma vez, com um pedido de oração. Quantas vezes, Pai, não falamos assim em nome de Jesus? E é claro que falamos assim porque temos base nas Sagradas Escrituras que o próprio Cristo anunciou que tudo que pedirmos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dará. Opa! Então, se tudo o Senhor nos dará, eu não posso pedir qualquer coisa. Eu não posso simplesmente sair pedindo, Pai, em nome de Jesus, porque, por certo, virá a resposta de Deus, custe o que custar. E é por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro a respeito do nosso conselheiro, do nosso consolador, que ensinaria e ensina-nos a orar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, porque é segundo a Tua vontade que nós devemos orar para que os Teus propósitos se cumpram em nossas vidas e na vida de todos aqueles que temos apresentado ao Senhor. E o Senhor é um Deus tão maravilhoso que o Senhor nos traz o alerta de que no mundo tereis aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso que estamos passando, tudo que estamos enfrentando é apenas uma fase. O que os israelitas deveriam saber é que aquilo que implicou os filhos de Samuel era apenas um tempo ruim. E que se eles viessem a clamar, por certo, o Senhor levantaria um juiz ou até mesmo um rei para governá-los bem e não da forma como eles te pediram. Eles falaram, nós queremos um rei assim como as outras nações têm. Ah, Pai, falharam no pedido de oração. Mas o Senhor, sempre no controle, sim, permitiu Saul, para que a Tua palavra se cumprisse, que os próprios israelitas seriam escravos do rei e se submeteriam a ele em todas as coisas. Mas graças a Ti, em meio ao clamor dos remanescentes, em meio àqueles que oram no Espírito, Tu achou Davi, Pai, um homem segundo o Teu coração. Então, Pai, mediante esta palavra, no meio das aflições, no meio das inquietações, no meio, Pai, das dificuldades,
ensina-nos a orar segundo a tua vontade. Nos permita sempre estar na tua presença com um pedido de oração, mas é um pedido de oração mesmo, Pai, com muita ênfase, para que os teus planos, para que os teus projetos possam de fato acontecer em nossas vidas. Eu fico pensando, Pai, no profeta Samuel, porque aquela ideia não agradou a ele ficou chateado. E eu fiquei a pensar quantas vezes ele orou pelos israelitas, quantas vezes ele clamou por misericórdia, e o Senhor ouviu a oração do teu servo. Eu fico pensando na alegria de Samuel quando foi ungir Davi, quando foi escolher entre seus irmãos, que eram todos mais bem preparados, em nome de Jesus, segundo o olhar do homem, mas que o Senhor sondava os corações e sabia que apenas Davi faria aquilo que te agradava. Oh, Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo, porque se não fosse o teu Espírito Santo, não teríamos como orar, não saberíamos como orar em nome de Jesus. E eis aí o meu irmão, a minha irmã, Pai, orando segundo o teu Espírito Santo em meio às aflições, porque a tua palavra diz que todas essas coisas têm que acontecer para que tenhamos paz no Senhor. E tendo esta paz que excede todo entendimento, esta alegria da salvação, possamos anunciar ao mundo que só Jesus Cristo é o Senhor. Continua assim, Pai, no meio de nós, pelo poder que vem do alto, do Espírito Santo de Deus, do Altíssimo, Cristo Jesus nosso Senhor. Assim nós te oramos. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você pode dar graças a Deus por esse momento de oração, por esse momento de intimidade com Deus. E aí? Está com a verdadeira paz no coração? É por isso, igreja, que nós não mudamos o sermão desse ministério. Eu confesso a vocês que sempre que vou para a leitura da palavra, sempre que vou para a oração, eu fico a pensar o que pregar, o que falar, fico a tatear os textos sagrados e, na verdade, nós não precisamos nos preocuparmos com isso. O que nós precisamos é confiar no Espírito de Deus, saber falar com Deus, através do Espírito Santo de Deus, para que não venhamos nos precipitarmos nas palavras. É por isso que Jesus falou que não é muito legal esse negócio de fazer voto e promessa, porque a gente não tem condições de mudar um único fio de cabelo do preto para o branco, e se nós somos incapazes de fazer algo tão simples, que dirá das demais coisas em nome de Jesus. Então, o melhor mesmo é entregar para Jesus. O melhor mesmo é descansar em Deus. Eu creio que o Espírito Santo é fiel para continuar te ensinando, é fiel para ministrar em você tudo aquilo que é preciso. E eu creio que da próxima vez que você se ajoelhar diante do Senhor, da próxima vez que você estiver em lugar em secreto com Deus e você lembrar dessa palavra, você vai saber exatamente o que falar, porque não é você que vai falar, não é você que vai orar, mas é o Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um propósito de oração, a oração do meio-dia. Vamos continuar insistindo a compartilhar, a convidar, a fazer menção de todas estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. E no mais, só posso agradecer. E aquilo que tenho de melhor, ofereço para todos vocês. Abra sua mão, receba a bênção do Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, depois você fecha com fé e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto, te dando a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você fecha sua mão, toma posse da vitória, da palavra de Deus, coloque em ação a tua fé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz e que Deus possa continuar te dando muitas e muitas vitórias em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Até amanhã, igreja, se Deus quiser, e fiquem com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.